E aí pessoal, que é o Elias, estamos aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o idealismo alemão, né? Então vamos falar de filosofia hoje. A gente já meio que fez um apanhado geral, né, do que é o idealismo, de certa forma relacionamos um pouco a ideia do idealismo com o romantismo, né? Quais são ali os temas que tanto românticos como idealistas, né, se identificam e se aproximam. Falando também um pouco sobre o pensamento do Fichte, né, que é um dos principais aí, que dá início ao pensamento idealista alemão. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre a vida do Hegel, né, que é considerado aí provavelmente o principal, né, um dos principais idealistas, aquele que vai ganhar mais destaque entre os idealistas. Né? Então, o Fichte, o Schelling vão produzir, vão contribuir para o desenvolvimento do idealismo, mas de certa forma o Hegel acaba aqui tornando aí o elemento aí central desse idealismo, né? E é um dos que mais vai influenciar outros filósofos ao longo do século XIX e mesmo, né, no século XX. Quer dizer, até nos dias de hoje, de certa forma. Tá? Então, faça uma leitura do capítulo. Muitas informações aqui não estão no livro de vocês, né? Porque eu vou comentar um pouco sobre a biografia dele, então lá no livro é bem resumida a parte da biográfica dele, mas é importante a gente conhecer um pouco sobre o período em que o Hegel viveu, né? Um pouco da vida dele, para também entender por que o Hegel ele vai produzir as ideias que desenvolveu, né? Afinal de contas, é impossível dissociar o ser humano, né, do período em que ele vive, certo? Então faça a leitura, faça anotações, dúvidas que surgirem, mandem para o Google Classic, eu vou responder quanto antes, a gente vai discutindo, dialogando, tá certo? Então vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, o Hegel, né, como eu já falei, ele é, sem dúvida, um dos principais filósofos do idealismo alemão do século XVIII e do XIX. Então o nome dele aí, ó, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele viveu entre 1770 e 1831. Né? Ele é um filósofo alemão, ele nasceu lá na cidade de Stuttgart, na Alemanha. E basicamente ele teve uma educação bem, vamos dizer assim, instrutiva, né? Ele estudou em casa, né, com a mãe dele, também teve tutores e tal. Ele aprendeu língua, ele aprendeu latim, né? Estudou filósofos humanistas, muito cedo teve contato com a filosofia greco-romana e tudo mais. Então é um cara que nasce numa família razoavelmente bem, né? Assim, uma família de um bom nível social e de certa forma pôde se dedicar, né, ao estudo por boa parte da sua vida, né? Então ele basicamente só, de certa forma, né, só vai se preocupar de fato, né, com o trabalho muito depois da morte dos pais dele, quando de certa forma a herança já começa a escassear e aí ele passa a trabalhar como professor, enfim, outras coisas. Então, o Hegel, ele foi, né, o filósofo idealista assim, talvez de maior importância, porque ele vai abrir novas perspectivas de estudo em diversos campos, na história, no direito, na arte, na própria filosofia. Né? Então, ele vai trazer uma série de postulados, uma série de noções e conceitos que até então, né, não haviam sido discutidos, ou ainda, né, ele vai partir principalmente do pensamento do Kant. Né? A gente já falou que o idealismo ele é, de certa forma, uma consequência, né, da filosofia kantiana, e aí os idealistas vão pegar a filosofia kantiana e vão pensar e repensar uma série de aspectos. Então ele vai produzir uma série de postulados, uma série de categorias, né, na chamada dialética hegeliana, que foram, né, fundamentais aí para o desenvolvimento da filosofia. Influenciou uma série de filósofos, entre eles o Marx, né, botei aqui, né, influenciou pensadores como o Feuerbach, né, o Engels, o Marx, enfim, vários filósofos, né, foram influenciados pelo Hegel em maior ou menor medida. Né, alguns vão se influenciar pelo Hegel e vão colaborar e contribuir para o desenvolvimento desse idealismo. Outros vão tentar criticar, né, o pensamento hegeliano, né, o exemplo disso é o Marx. Marx e o Engels vão se opor ao pensamento do Hegel, né, se opor no sentido de propor uma nova perspectiva, né, ao pensamento do Hegel. Então, assim, o Hegel ele acaba aglutinando aí, e ele é influenciado pelo Fichte, né, ele vai estudar o pensamento do Fichte, ele vai pegar ali, teve um contato muito próximo com o Schelling, né, então
você vai ter ali, eu já falei, nessa tríade aí, de certa forma, os três principais pensadores do idealismo alemão, eles tiveram ali uma relação próxima, né? E o Hegel e o Schelling, né, inclusive, chegam a publicar juntos, né, livro. Então, quer dizer, de certa forma, eles se influenciam, mas o Hegel acaba que centralizando essas características do idealismo alemão. Né? Então, por isso ele é considerado o principal filósofo, né? É aquele que vai trazer não só uma contribuição mais profunda, mas vai influenciar muitos depois dele. Né? Ele estudou filosofia na Universidade de Tübingen, né? Não apenas ele, né? Mas é a partir de lá que ele vai, né, de certa forma, influenciar mesmo e vai iniciar os seus estudos sobre o Kant, né, sobre o Immanuel Kant. É engraçado porque o Hegel, né, ele convive ali com os elementos, né, com os eventos da Revolução Francesa. O Hegel, com 18 anos ali, se já inicia-se a Revolução Francesa lá na França, a queda da Bastilha, e aí ele, de certa forma, entre aspas, né, ele na Alemanha, mas ele presencia, né, ele vivencia ali os períodos ali da Revolução Francesa, e isso vai trazer uma consequência, né, lá no século XIX, quando Napoleão invade a região ali da Alemanha, né, da Prússia e tudo mais. Então, de certa forma, acaba influenciando também, né, na vida do Hegel. E ele, como eu falei, teve uma vida bastante produtiva. Né? Ele inicia os estudos dele sobre o pensamento do Kant. Né? E a gente vai ver que a filosofia do Hegel ela surge, né, justamente de uma série de questões ali já pensadas pelo Kant. E aí o Hegel vai trazer uma nova perspectiva sobre isso, uma série de perspectivas, na verdade. Ele produz, né, juntamente com o Schelling, o livro lá, o mais antigo programa de um sistema de idealismo alemão, né, onde ele vai avaliar o pensamento do Fichte, ele vai avaliar também o pensamento do Kant. E, né, foi base para o desenvolvimento da filosofia dele. Lá em Nuremberg, quando ele vive em vários locais, ele vai para a Suíça para trabalhar como tutor, né? Depois ele vai para a Alemanha de volta, aí vai ver em Nuremberg e tal. Então ele vivencia uma série de locais diferentes. Lá em Nuremberg ele vai, né, publicar uma série de fascículos que vão dar origem, né, ao livro dele aí, A Ciência da Lógica, que é um dos principais livros do Hegel também, né? Isso entre 1812 e 1816, né? 1812, 1813, 1814, 1816 ele vai publicando uma série de fascículos que vão compor aí o livro aí, A Ciência da Lógica, e que traz, né, algumas das principais ideias que o Hegel iria desenvolver na sua filosofia, né? Já mais para o fim da vida, né? Ele foi professor de filosofia na Universidade de Heidelberg, onde né, como falei, quando a herança do pai começa a escassear, ele passa a ser professor na Universidade de Heidelberg, e ele morre, né, em Berlim lá em 1831, né, vítima de uma epidemia de cólera. Né? Ele morre e deixa, né, de certa forma, aí um legado bastante grande, né, por meio das suas obras, né, as obras que foram um elemento fundamental do pensamento lá do Hegel, né. E aí o Hegel tem ali as principais obras dele, né, que eu coloquei aqui algumas das principais. Fenomenologia do Espírito, que é basicamente onde ele vai sintetizar, né, as obras, o pensamento dialético dele, a própria ideia mesmo, o idealismo que ele desenvolve, né, vai se fundamentar muito na fenomenologia do espírito. A Ciência da Lógica, como eu já havia falado anteriormente, né, que ele já começava a publicar alguns fascículos, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas e o Princípios da Filosofia do Direito. Né. Então, quer dizer, o Hegel, ele teve, esses aqui são apenas alguns, né, tem outros. Ele tem uma vida bastante ativa, né, escrita bastante ativa, então acaba que produzindo uma série de ideias, e aí a difusão dessas ideias por meio desses livros contribuíram de forma fundamental para o desenvolvimento do idealismo alemão e, de maneira geral, para a própria filosofia. Né? Afinal de contas, como ele influenciou pensadores posteriores. E aí, quando eu falo influenciou, tanto no sentido de contribuiu, né, para o desenvolvimento de outras filosofias, como também foi base para o desenvolvimento de filosofias que buscaram, entre aspas, se opor ao idealismo alemão, né, como é o caso do materialismo do Marx, né, do Marx e do Engels. Então, olha só, o materialismo ele buscava, né, opor-se, né, no seu sentido mais amplo, à ideia do idealismo, né, colocando aí a existência material como elemento fundamental, né, do desenvolvimento histórico, filosófico e tal. Então aqui eu trouxe uma imagem do Hegel, né, para vocês conhecerem,
que esse é o Friedrich Hegel. E aqui algumas das obras, né? A Fenomenologia do Espírito, que é obra base do pensamento hegeliano. A Ciência da Lógica, né? Então, também uma das bases do pensamento do Hegel. E a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né? Também é fundamental aí no pensamento idealista alemão. Então, se você quer compreender a fundo, né? Porque aqui a gente está fazendo um apanhado geral, né? Um resuminho por cima para a gente conhecer de forma mais superficial, né? Se você quer aprofundar o seu estudo sobre o Hegel, é fundamental ler esses livros, e aí eu indico que leia com muita calma, né? Porque são livros realmente bem complexos, né? A linguagem, né, do Hegel, ela é bem difícil, assim, até porque ele trabalha com elementos muito abstratos, então é bem complexo de fato, tá? Então, pessoal, é isso, né? A ideia era que fosse mais rápido mesmo, para a gente só conhecer um pouco sobre a vida do Hegel, né? E aí na próxima aula a gente vai comentar mais sobre as contribuições do Hegel, né? Algumas das ideias aí do pensamento idealista dele, tá certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de mandar lá no Google Class para eu poder responder, e aí a gente vai dialogando ao longo das aulas para que tudo fique bem claro. E aí, como eu já falei, esse é um tema um pouco complexo, eu preciso que vocês fiquem bastante atentos e não deixem dúvidas para depois, porque aí fica complicado, certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.